Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado, você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, amigos, irmãos, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade Secretaria das Empresas Privadas, cujo coordenador é o nosso companheiro Ivan Luiz, aquele que sabe o que diz. Valeu, Capistrano! Rapaz! Rapaz! Candal vai gostar muito, sabia? Vai gostar muito. Bota gravado aí. Vai gostar bastante, vai gostar bastante. Apesar que o final não foi esse concordado. Mas ficou bacana, Candal. Espero que o Candal goste, se manifeste, tá certo? Ele pode gerar muitos empregos aqui na rádio, aí, tá vendo só? Mas o nosso programa tem sempre esse clima, é um programa dedicado à política e à cultura, né? E é um programa que ele tenta passar uma energia boa no ar para os nossos amigos, para os nossos irmãos internautas, não é, Capistrano? Nossos irmãos internautas. Então, nosso programa hoje tem como pauta a audiência pública na Alerj sobre a ratificação do governo brasileiro à Convenção 151 da OIT. E também nessa audiência pública foram apresentadas práticas antissindicais no Brasil de hoje. O Brasil de hoje. Também um outro ponto de pauta foi o manifesto na ABI pela liberdade de imprensa no Dia Mundial pela Liberdade da Imprensa. Esse é o ponto nosso do programa. E um outro ponto de pauta também foi a notícia que rodou o mundo hoje sobre um ex-agente da CIA que desapareceu lá em Hong Kong. O cara sumiu depois de fazer altas denúncias, altas informações. E nós também temos alguns destaques aí, não temos, Capistrano? Temos sim. Temos aqui, dia 5 de junho de 1982, a origem do Dia Mundial do Meio Ambiente. A conferência do Estocolmo chegou ao seu fim depois de 12 dias de muito trabalho e grande dificuldade. O Brasil obteve o que pretendia do encontro, a colocação real dos problemas da poluição e o respeito à soberania nacional. E também, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela ONU em 1972, em referência à primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, aberta em 5 de junho. Na ocasião, representantes de diversas nações reuniram-se com o objetivo de discutir a responsabilidade e o papel de cada país na contenção do descontrole ambiental. E depois de 20 anos... 20 anos depois, né? 20 anos depois, veio consolidar com a ECO 92. Foi um fato muito importante esse Dia Mundial do Meio Ambiente, porque você vê que é o seguinte, os povos pobres, né, além do horror da fome que eles sofrem e a própria miséria, eles também concorrem com uma desconfiança muito grande. Você vê que aquele, em princípio, protocolo de Kyoto, que depois se transformou em Tratado de Kyoto, até hoje, os países que mais danos causam ao nosso meio ambiente, eles não assinaram, eles não são signatários desse tratado, né? Aí você pega, por exemplo, uma China, a Índia, né? E tu pega outros países aí que realmente o negócio está muito sério. Então, foi muito importante esse trabalho, viu, Capistrano, do meio ambiente. E nesse 5 de junho também, rapaz, em 1975, foi reaberto
o canal de Suez. É meio ambiente ainda? Não. Então vai contigo mesmo. Nesse 5 de junho também aconteceu uma coisa muito importante. Só que foi em 1955, foi o meu aniversário. Maravilha! Pô, tivesse falado antes, tinha uma homenagem especial aí, tá certo? Ia botar a Xuxa pra cantar um parabéns pra você. Meu companheiro Furtado, aí seus cumprimentos, companheiro. Saudações, Juba. Agora uma coisa importante, né, Joana? Mesmo assim, com todo esse cuidado que algumas pessoas têm, isso não é muito respeitado mesmo. Infelizmente. Não é muito respeitado. E a gente está vendo aí que esse respeito ele causa um mal-estar no próprio trabalhador, né? Quando o trabalhador não tem os seus meios de como se defender dos agentes químicos que os atacam. E aí, infelizmente, nós temos aí casos gravíssimos, né, como o próprio companheiro Capistrano, que teve problema de saúde, o próprio companheiro Arlindo, que tem problema de leucopenia, e que de uma certa forma, foi preciso, o Bernardo, e que de uma certa forma, para que esse companheiro tivesse isso pelo menos respeitado, foi preciso que houvesse um questionamento na justiça. Quando pelo contrário, né? Quando pelo contrário, teriam as empresas que dar ao trabalhador condições apropriadas para exercer a sua função. Infelizmente isso não é respeitado. Né? Em 5 de junho também de 75, foi reaberto o canal de Suez, né? E você vê, rapaz, a OTAN, aquela organização de tratados, né? Ela aponta nesse expansão naval soviética pelo canal. Isso foi um ponto polêmico também muito grande. Mas vamos dar aqui um outro pulo rápido, porque nosso horário realmente avança. E nesse dia 5 de junho de 2000, realmente, o nosso samba, rapaz, teve uma pausa. O nosso samba teve um silêncio. Porque em 5 de junho de 2000, o samba ficou silencioso, porque João Nogueira, apesar de ter deixado uma herança para nós aí, né? Que tá aí o Diogo aí fazendo um alto sucesso, realmente foi uma perda lastimável. Abre aspas, e vida boa, vai no tempo, vai. Ai, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade. Olha só. E orgulho de seu filho ser igual ao seu pai, pois me beijaram a boca e me tornei poeta. Mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o quê? Qual é o meu medo maior? Fala, qual é o meu medo maior? É o espelho se quebrar, entendeu? E o meu medo maior é o espelho se quebrar, tá certo? Então, 5 de junho, fizemos essa pequena homenagem ao nosso grande João Nogueira. E em 1991 também, vamos ouvir uma vinheta importantíssima, que no dia 6 de junho de 1991, JB-FM. Ouviram? JB? Governo Jânio Quadros teve a coragem de tirar a Rádio Jornal do Brasil no ar, né? Abre aspas de novo. Há poucos meses, o diretor superintendente da Rádio Jornal do Brasil foi chamado às pressas ao gabinete do presidente da comissão técnica da rádio para responder por uma notícia que a emissora não divulgara. Na ocasião, diante de certas advertências que lhe foram feitas, perguntamos em editorial quem as havia determinado. Até ontem o nosso editor ficou sem resposta. Hoje, porém, podemos dizer que ela nos foi dada de maneira a não deixar mais dúvidas. O presidente Jânio Quadros finalmente revelou-se, suspendendo as transmissões da Rádio Jornal do Brasil por ela ter divulgado uma notícia sem maior importância e ameaçando todas as outras emissoras do país. Com esse ato, ele mostrou qual é a sua verdadeira opinião
a respeito da liberdade de informações e deu-nos a entender que vai usar todos os meios possíveis para calar aqueles que o criticam. Está vendo como é que são as posturas que passam pelo nosso país, né? Então as transmissões da Rádio Jornal do Brasil foram suspensas por 3 dias, na véspera, exatamente na véspera do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. 3 dias antes, ele consegue fazer esse ato truculento, tá certo? O ex-presidente Jânio Quadros. E ainda ele conseguiu causar uma mudança na história do Brasil que até hoje se paga ainda o pato. Tá, né? Porque tinha um acordo aí e tal, forças perturbadoras para as Forças Armadas, essas coisas que aconteceram no nosso país, infelizmente. E também, no dia 6 de junho de 2000, houve uma perda muito grande para a música popular brasileira. Não foi, Capistrano? Houve uma perda muito grande. Na subida do morro de contar. E aí, Furtado, lembra quem? Kid Morangueira. Kid Morangueira. O representante maior dos malandros de fina estampa, né? Então, rapaz, esse camarada realmente, ele era uma pessoa inimitável, inimitável. Abre aspas de novo, olha só, que palavra linda. Tive 200 baianas, 300 pernambucanas, 95 paulistas, mineiras, perdi a lista. Tive umas 200 gaúchas e uma paraibana. Eu, hein? Carioca, umas 700, só no bairro de Copacabana, é mole, meu irmão? Então esse era o nosso famoso Kid Morangueira, tijucano de nascimento, foi o legítimo representante dos malandros de fina estampa, né? Detalhe, hein? Flamenguista de coração e inventor do samba de breque, dava aquelas paradinhas, né? Que o Gil até naquele samba bonito que ele tem, faz aquelas paradinhas também, olha breque e tal. E ele realmente teve mais de 100 discos gravados, inúmeras faixas, onde o herói é ele mesmo, o famoso Kid Morangueira, não é verdade? Também no mês de junho, um mês de grandes perdas, nós tivemos aqui uma musa da nossa bossa nova, da bossa nova não, na matéria fala que ela era musa de todas as bossas, Vamos ouvir uma degustação, como o Candal gosta tanto, uma degustaçãozinha, vamos lá. Olha só que violão bonito, rapaz, olha só. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar numa silva. Lembra dessa voz, né? Furtado? Nara Leão. Grande Capistrano, Nara Leão, verdade. Abriu a casa delas com aqueles músicos novos, e ali foi o berço, né? Da bossa nova. Aliás, temos que parabenizar todas essas músicas de antigamente, que essas músicas iam para a sala de aula para fazer interpretação e redação. Bacana, né? Que poderia levar, igual hoje não se pode, é difícil você pegar uma letra de música aí para levar na sala de aula. Hoje é difícil. Bora, eu estou 19h43, vamos lá. Então, olha só, e dia 7 de junho também teve um manifesto da ABI contra a censura e pela liberdade de imprensa. Corre agora um pouquinho. Em 8 de junho de 64, foi cassado, nesse dia também, um dia lamentável, foi cassado o mandato do Juscelino Kubitschek, rapaz. Foi um momento muito triste pra gente. E nesse dia 8 de junho de 72, um mecanismo covarde, uma foto que entrou para a história, aquela utilização do napalm, né? Aquela coisa que doeu muito na humanidade, mas doeu muito, porque você viu essa mistura aí, o napalm destruir o Vietnã, tem até aquela cena daquela moça que vem correndo assim, aquela fotografia, né? Aquela garota. Hoje uma mulher e tal, né? Os soldados, mulheres, crianças,
todo mundo foi atingido por essa bomba napalm, uma espécie de gasolina incandescente, gelatinosa por sais de ácido. Olha só. E até hoje, né, Ivan? Deve ter gente sofrendo consequências, né? consequência disso, né? Então esse ataque foi a última tentativa sul-vietnamita para desalojar Vietcongs do mercado de Trang, a 40 quilômetros de Saigon. Isso 3 dias consecutivos, rapaz. Então muita gente sofreu com essa covardia dessa utilização. Mas vamos correr mais um pouquinho. Todas essas matérias têm links lá no site professorivanluiz.com.br. E no dia, mais um momento alegre foi em 8 de junho de 1997, quando nós podemos gritar: valeu, Guga! Tá certo? O Guga se torna então o quê? Um novo herói nacional. Vamos correr mais um pouquinho. Corre. Em 74, no dia 9 de junho, morre Miguel Ángel Astúrias. Depois a gente vai ler sobre ele. 10 de junho de 41, então, Itália declara guerra. Aqui é um momento na nossa história da humanidade também muito preocupante, né? Quando a Itália declara guerra à França e à Grã-Bretanha. O governo Mussolini declarou guerra à França e à Grã-Bretanha. O líder italiano, então, ele entrou na guerra ao lado da Alemanha, depois que esta já havia dizimado as forças inglesas e francesas. Um movimento muito triste para a nossa história. E no dia 10 de junho, então, de 41, de 1988, o governo da Coreia do Sul, ele esmaga uma manifestação, uma passeata estudantil. E hoje, então, dia 11 de junho, nós temos que dar um destaque muito grande para essa data, porque foi o dia da fundação da Eletrobras, e nós temos que destacar, isso é importante demais, porque a Eletrobras ela foi fundada em sessão solene do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica no Palácio Laranjeiras, um projeto proposto originalmente por Getúlio Vargas, mas que só seria aprovado após 7 anos de tramitação no Congresso Nacional. E nas fotos desse momento tem um destaque bem interessante no cantinho, que tem um discurso do Aloysio de Oliveira, rapaz, um cara que eu até conheço tudo, ele houve umas denúncias aí anteriores, mas é um sujeito que eu tinha um grande apreço por ele, tenho um grande apreço por ele. Ramon de Oliveira foi também um assessor aqui na Petrobras, quando a Petrobras foi extinta, ele era assessor do Carlos Santana e abriu as portas para nos acolher. Ele é uma pessoa que tem um coração bacana, né? Então, nós agora vamos entrar, Furtado, aqui nos destaques nossos, né? Que tem aqui a lista das empresas mais valiosas do mundo. Isso aí é um negócio importante, porque a Apple ela está encabeçando isso aí, né? Mas a Petrobras aparece. De qualquer maneira, não aparece com uma posição assim confortável, mas aparece, né? A Petrobras aparece lá de 100 empresas, de 100 marcas mais valiosas do mundo. A Petrobras aparece lá na 75ª posição, com valor em torno de 10 bilhões e meio de dólares, né? Vale a pena a gente pelo menos citar que a nossa Petrobras aparece lá nesse ranking das empresas, das marcas mais valiosas. E agora nós temos a G9 aí, não é, Furtado? Isso, olha só, Ivan, de todas as comemorações que foram feitas, você citou aqui, você esqueceu de citar uma, que é amanhã, o Dia dos Namorados, e eu tenho uma namorada que tem a capacidade de me suportar há 40 anos, da mesma forma que os outros companheiros têm aqui. Porque a gente vem até o último dia, dia 12, mas amanhã só pode dar o destaque, fazer o destaque tá de amanhã. Olha só, companheiro, amanhã, não é Capistrano, não são Capistranos, são os companheiros, não é? Uma das coisas que está assim, nos perturbando bastante e que está todo mundo aí na expectativa é o que pode acontecer amanhã com referência à resposta das empresas que foram acionadas pelo nosso sindicato através da justiça, né?
E amanhã é o último dia, que é o dia 12, para essas empresas comunicarem à Justiça por que elas suspenderam o plano de saúde, tanto dos aposentados como o pessoal da falando de Manguinhos. E os companheiros já estão ligando, os companheiros não só ligando, mas também fazendo pergunta através dos e-mails aí. Nós estamos na expectativa, o sindicato está aí já pronto para entrar em qualquer ação. Se não houver nenhum resultado na manhã, né, companheiro capitão? A gente já entra com uma ação provavelmente no dia 13, né, no que diz respeito a isso aí. E também na quinta-feira que vem, às 10 horas, nós estaremos tendo aqui uma reunião com a comissão da URB de Manguinhos para fazer alguma discussão com referência a possível proposta que vai ser apresentada aí, a gente espera ainda dia 17 ou dia 18 através da empresa, né? Amanhã também provavelmente estaremos entregando já a proposta do acordo coletivo dos companheiros da GPC Química, né? E também estaremos tendo amanhã, companheiro Ivan e companheiro Capistana, às 17 horas na Avenida Paz, a nossa assembleia com os trabalhadores, com as 9 empresas, né? Aquelas 9 empresas que pertencem ao grupo dos 9, para discutir já no que diz respeito à pauta de reivindicação dos trabalhadores dessas empresas. Também foi enviado hoje pelo sistema mediador do Ministério do Trabalho, no que diz respeito à Calmena, companheiro Ivan. Não, o acordo coletivo da Calmena, que demorou um pouquinho, houve aqueles conflitos todos, mas depois realizamos a assembleia, foi boa e tudo, e hoje então foi já encaminhado lá para o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, na GPC Química também, vamos ter lá uma falação importante sobre, está tramitando o acordo coletivo, as propostas dos companheiros foram bem analisados, né? Então, está sendo bem acompanhado o acordo coletivo do pessoal da GPC Química. Agora também, considerar... E até importante, né, Ivan, desculpa estar cortando você, esse hábito do sindicalista, né? Natural. Tem essa pauta de educação. Agora, nisso que você está falando, eles, os trabalhadores, tiraram uma comissão específica para fazer o debate no que diz respeito ao acordo coletivo, né? Nós teremos não só a representatividade do sindicato, mas também a participação dos trabalhadores através dessa comissão. E falar em comissão, é importante frisar que vamos ter também uma reunião com a Chevron, com o gerente de RH da Chevron, e onde ele continua fazendo menção à comissão de empregados lá, mas não é a comissão de empregados. Na realidade, eles criaram uma comissão interna para tratar de PLR, porque a comissão de empregados, ela tem uma legislação específica, né? É todo um procedimento muito claro, nós temos muita clareza quando você fala de comissão de empregados. Eles criaram uma comissão para tratar de PLR, especificamente de PLR. Então não é comissão de empregado. Inclusive, há uma certa resistência com referência à formação dessa comissão de base, né? É uma coisa que nós estamos sempre questionando. Mas, cara, essa comissão de base, ela não se interpõe, ela não é um obstáculo. Pelo contrário, ela serve de elo entre a empresa, os trabalhadores e o próprio sindicato. E parece que dá-se a entender que há essa impossibilidade dessa formação, como se essa formação fosse fazer algum confronto com a empresa. Não há nenhum confronto. Não tem conflito nenhum. E também teremos isso vai ser aqui na Presidente Vargas, mas a assembleia do grupo das 9 empresas, no dia 12, às 17 horas, isso aqui vai ser lá na Avenida Passos, 34. Mas com relação ao Manguinhos também, tem uma comissão que está vendo a questão da URV, certo? Isso, inclusive, até a impressão disso aí, é que a gente está tendo uma série de problemas. Por que é o grande problema? E, inclusive, né, capitão, nós já comunicamos isso para a direção da empresa, através dos seus representantes, é que numa relação constam alguns nomes, e na outra relação, esses nomes que constam nessa relação anterior, não constam na posterior. Isso é uma certa dificuldade para nós, porque são companheiros que estão lá desde, vamos dizer, eu trabalhava ali há mais de 20 anos e a gente está tendo essa dificuldade. Apesar de que a gente já comunicou, os
representantes, e nós, nessa reunião agora de quinta-feira, a gente vai tentar equacionar esse problema através de documentos para ser mandado para a imprensa. E também nós queremos frisar também que houve uma audiência pública na LERJ, onde nós fomos informados que o governo brasileiro ele ratificou a convenção da OIT, a 151. E nessa audiência pública também foram apresentadas várias práticas antissindicais no Brasil de hoje. No Brasil de hoje. O número de sindicalista que está sendo aí demitido, perseguido, sofrendo assédio moral, sofrendo todo tipo de assédio, no Brasil de hoje. Por que nós temos que frisar, Furtado, o Brasil de hoje? Qual é a razão de nós frisarmos o Brasil de hoje? Fala aí. É em função de que é necessário que o trabalhador entenda que o sindicato ele é a grande arma para essas defesas dele. E até em função disso aí, companheiro, a gente está sendo, né, companheiro, a gente está sendo procurado por vários companheiros, não só da refinaria, mas também de outras empresas, aonde eles estão se sentindo tirado o direito deles. Mas a primeira coisa que a gente fala, e aí quando você fala com referência a essa perseguição sindicalista, porque o sindicato tem que ser forte, mas o sindicato só é forte com a participação do trabalhador. E essa é essa mensagem que a gente sempre leva: olha, companheiro e companheira, se sindicaliza, porque a primeira coisa que o companheiro e a companheira pergunta pra gente, né, companheiro capitão? O que é que o sindicato faz por mim? Só que o sindicato, ele faz quando ele tem o seu direito, o trabalhador tem o seu direito suprimido. E temos aí uma companheira, um companheiro aí, que a gente infelizmente não pôde ajudar, porque nós não somos irresponsáveis de ajudar uma pessoa que não participa do sindicato, né? Porque a pessoa diz: não, mas eu participo do sindicato porque eu pago aquele imposto. Imposto é uma imposição, e nós não participamos desse tipo de situação, até porque devolvemos o imposto sindical para quem é sindicalizado. Nós somos contra. E além disso, são pessoas que quando teve algum problema, eu cheguei para ele, não vou falar o nome, claro. E eu cheguei: fulano, como é que tá? Liguei para a casa dele, pelo celular dele, e ele conversou comigo e tal, que eu nem sabia que ele estava afastado, que tinha acontecido um incidente com ele. E ficou por isso mesmo, tirou os seus 3 meses lá na casa dele, e depois voltou a trabalhar normalmente e nunca falou nada com ninguém. Esse problema é sério, a omissão. A omissão é um problema sério. É verdade. Nós também queremos frisar aqui uma audiência que teve na audiência pública na Agência Nacional de Petróleo, e o Sindicato TJ esteve lá presente e mais uma vez manifestou-se com slogan tipo o leilão é privatização e outros slogans que o sindicato bate sempre também em cima. Foi hoje, né? Foi hoje. E lembrar também que vai ter uma reunião em São José dos Campos, na quinta-feira, né, para definir o local do Congresso da Federação Nacional de Petroleiros, da FNP. Essa reunião vai acontecer, né, em São José dos Campos, e nós esperamos, em princípio teria sido decidido o local como São Sebastião, né? Mas tem uma corrente que está defendendo que faça aqui no Rio de Janeiro, para poder facilitar a questão dos atos, né? Contra o leilão, que está acontecendo agora. Sim. E tudo. Então muita gente quer trazer para o Rio de Janeiro. Mas os hotéis no Rio de Janeiro estão lotados. Tem vários problemas de logística aí que está acontecendo, essa corrente da juventude aí católica, né? Então está acontecendo alguns problemas de logística muito sérios. Mas tudo isso vai ser conversado na quinta-feira lá em São José dos Campos. E a gente espera, né? Não tem alguém para ir? Desculpa. Tem. São 2 de cada grupo que vão. Mas já está escolhido as pessoas? Não sei. Eu vou para o nosso grupo. Aí tem que falar na quinta-feira nós podemos privilegiar o companheiro Ivan, porque na quinta-feira nós temos muita coisa para fazer na nossa secretaria. Eu não posso ficar sozinho, se for o caso. Então tá bom, não vai. Provavelmente o companheiro Ivan que deve ir. Agora, uma coisa, né, companheiro Ivan, é que a gente está torcendo, mesmo com esse problema de logística e tudo que você está explicando, mas a gente está torcendo que esse congresso da FNP seja aqui no Rio de Janeiro, em função de toda essa situação que nesse momento se apresenta, que a gente precisa demonstrar, não só para a própria sociedade,
Mas para o meio dos petroleiros, essa necessidade da participação de todos nós com esses leilões aí. Porque na realidade, a gente tem que ser sincero, isso não é leilão, isso é uma doação, né? Isso não existe. Quem deve